Boa noite, meus irmãos, queridos, meus amados. É maravilhoso poder contar com a presença de vocês em mais uma live. É gratificante para nós poder estar mais uma vez trazendo lições que nos ensinam, lições que nos trazem compreensão, né, entendimento da palavra do Senhor. Quero estar saudando alguns dos nossos irmãos que já estão conectados, né? Damos graças ao Senhor pela vida de cada um de vocês, né? E esperamos que, de fato, a gente possa estar aprendendo e que a gente possa, de fato, estar juntos, crescendo espiritualmente. Temos aqui conosco o Márcio, né? Obrigado, Márcio, pela sua presença. Temos conosco a Cláudia, né? Obrigado, Cláudia. Temos também a Fernanda. Temos mais um irmão que eu não consegui ainda identificar e que está conosco também, uma maravilha. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que a gente possa estar, de fato, crescendo espiritualmente, né? O Senhor é bom para conosco e nos tem dado esta oportunidade de estudar a palavra, estudar temas que nos fazem compreender os planos de Deus. Dentro do que nós temos estudado, nós temos falado acerca da história da redenção, e essa história da redenção mostra de fato planos de Deus quanto à nossa redenção. Os planos de Deus que vão se cumprindo desde o início da criação. Amém? Vamos orar. Depois dessa oração, nós vamos estar, então, dando início a mais um estudo, o estudo desta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é maravilhoso, ó Deus, poder estar abrindo a palavra do Senhor, lendo a palavra e extraindo lições de crescimento espiritual, lições de conhecimento dos teus planos, lições de conhecimento das tuas providências, ó Deus, com relação à nossa vida, com relação à redenção que o Senhor preparou desde a fundação dos tempos, desde a eternidade, planos que estão, ó Pai, na economia divina, desde os tempos antigos, desde toda a eternidade. Abençoe, ó Pai, cada um dos nossos irmãos que estão se conectando e que estão, ó Pai, recebendo os ensinos online. Obrigado pela vida de cada um. Sustenta-os e possa o Senhor estar trabalhando na vida de cada um deles, suprindo as suas necessidades, respondendo às suas orações, fazendo-os crescer na fé, crescer também no conhecimento do Senhor. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, como dissemos, temos tido já vários meses estudando com vocês esse tema, a história da redenção. O currículo é extraído do livro que tem esse tema, História da Redenção. Ele foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior, e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Né? E nós já estamos estudando há algum tempo. Hoje vamos estudar a 18ª lição. Né? 18ª lição. Então vejam, os irmãos, que de fato já estamos bastante tempo trabalhando esse tema. E ele vem seguindo o livro, a Bíblia, né, no Velho Testamento, desde o livro de Gênesis. Nós começamos o primeiro estudo falando sobre a criação, quando Deus criou todas as coisas, e também quando Deus criou o homem. Depois fomos verificando a queda, as consequências da queda, o pecado aumentando, e depois se multiplicando. E aí, então, vem o dilúvio como uma punição de Deus pelo pecado do homem, a sua rebeldia.
Depois disso, nós temos ainda uma nova geração a partir de Noé, né? Com os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A descendência vai aumentando e eles vão se espalhando pela terra, né? Tentam chegar ao céu através da construção de uma torre e também são frustrados nos seus planos. Depois Deus chama Noé, aliás, chama Abraão, né? Depois de ter já uma grande multidão espalhada pela terra, Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Com Abraão estabelece um pacto e então, a partir de Abraão, ele vai formar uma raça, né? Um povo, o povo de Israel, né? E aí nós temos, dentro dessa história, o nascimento de Isaac, Jacó, José lá no Egito, o povo com Jacó indo para o Egito e depois se multiplicando, e depois de um tempo em que os faraós seguintes já não mais conhecem José, o povo está escravizado, e aí então, sofrendo, clamam a Deus, e Deus ouve o clamor, e então levanta Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus prepara Moisés, e depois disso envia Moisés para falar com Faraó. A lição passada, nós trouxemos um tema que dizia de Faraó como vaso de ira. E agora nós vamos tratar também acerca dessa rebeldia de Faraó, na lição 18, com o tema intimações da providência. Ok, o texto de hoje então é Êxodo, capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 15, ok? Então os irmãos acompanhem comigo a leitura desse texto e espero vocês abrir as suas Bíblias, né? Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 15 do capítulo 8. Ok? Podemos ler? Então diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenaram, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão: quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com o Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles
os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó. Ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas por-te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, te ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre as suas lagoas e sobre todas as águas empoçadas, para que se tornem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, de modo que os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito com os seus da terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda a isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Então disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés:
dize a Arão: estende a tua mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os lagos e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó, Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Disse Faraó: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti, das tuas casas, e dos teus servos e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Muito bem, temos mais irmãos conosco, né? Nós temos também a Régia, que acabou de entrar, que entrou também agora há pouco, e saudou-nos com a paz do Senhor. Amém. Minha irmã Régia, que Deus abençoe, né? Também a minha tia Eva, né? Entrou também, e nós também saudamos com a paz do Senhor. Tem mais alguns irmãos querendo entrar, alguns outros também que já entraram, mas como não colocou o nome, eu não consigo identificar ali pela figura, né? Mas quero saudar também cada um de vocês que estão dentro que estão nessa live e estão também conosco para o estudo, ok? Deus abençoe cada um de vocês, é muito bom ter vocês conosco. Vamos orar mais uma vez e aí vamos estar começando o estudo. Ó Deus, abençoe-nos. Abre o nosso entendimento, nossa mente. Ilumina-nos com teu Santo Espírito para compreender a tua palavra. E acima de tudo, ó Pai, nos faça crescer no conhecimento do Senhor e das tuas providências e das bênçãos, como também, ó Pai, das ameaças de castigo sobre o endurecimento do coração. Que todas essas coisas sirvam para nós de advertências, a fim de que possamos, ó Pai, temer o Senhor, buscá-lo sempre e crescer espiritualmente. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, então a lição hoje é intimações da providência. E essas intimações são exatamente aqueles sinais e aqueles milagres que Moisés fez para intimidar Faraó, a fim de que temessem a Deus, né? E essas são então chamadas as intimações da providência, quando Deus dá avisos, né, falando de castigo se não houver obediência, né? E Deus é esse que fala, né, e adverte, mas cumpre o que ele diz. Por exemplo, lá no Éden, quando ele disse a Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, ele cumpriu a sua palavra depois da desobediência de Adão, e de fato, em Adão todos morreram. De sorte que Deus cumpre a sua palavra, mas ele antes adverte. Então, essas intimações significam as advertências, né? As advertências, né?
Então, intimações da providência. Deus provendo todas as coisas, Deus dentro da providência, levando a efeito plano que ele tem estabelecido desde a eternidade, levando a efeito esses planos através de todas as circunstâncias, mas intimando e castigando a rebeldia daqueles que não ouvem, né, a sua advertência. Em Hebreus, capítulo 2, versículos 2 e 3, tem um texto que diz assim, nós podemos chamar esse texto áureo, diz assim: pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então veja, esse texto fala disso, né? Que a palavra do Senhor permanece firme, mas que toda transgressão e desobediência recebe justa retribuição. Entende? E aí ele pergunta, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente? Então Deus anuncia os seus planos e adverte quanto à desobediência, quanto ao pecado, mas ele castiga toda a transgressão, ok? Então é isso que nós vamos estudar, né? As intimações da providência. Irmãos, a primeira coisa que nós vamos dizer é o seguinte, que Deus não pune sem aviso. Deus não pune sem aviso, ele avisa antes. Toda desobediência tem como consequência o castigo pela transgressão, segundo o que Deus falou, segundo o que Deus anunciou. Então, a primeira palavra que nós queremos trazer a vocês é essa: Deus não pune sem aviso. Colocado no Éden, o homem não ficou sem saber das consequências que seguiriam pela desobediência. Não é certo? Deus avisou, certamente morrerás, né? E aí aconteceu exatamente como Deus havia dito. E a terra passou a produzir abrolhos, e o homem então passou a conhecer a fadiga, passou a conhecer a morte que ele não conhecia antes. Então tudo isso foi como consequências da desobediência, mas Deus havia avisado. Então a frase é essa: Deus não pune sem aviso. Ok? Essa é uma primeira frase dentro da nossa introdução. Vou fazer uma pausa para saudar também o nosso irmão João Turco e a Sueli, né, que está aqui também conectado. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço a vocês também. Então, dentro disso que nós falamos, que Deus não pune sem aviso, nós temos na história da redenção diversos exemplos de castigos que vieram depois que Deus avisou os transgressores. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, tem lá o anúncio do dilúvio, por causa do pecado da humanidade. Né? Deus então falou, olha, se vocês não se arrependerem, virá o dilúvio. E Noé pregou arrependimento. Então Moisés estava dando aviso. Moisés estava avisando de que Deus iria punir. Mas não houve arrependimento. Então veio a punição pela transgressão. 1 Pedro capítulo 3, 20, disse que o dilúvio veio como desobediência, por causa da desobediência dos homens, quanto à longanimidade de Deus. Então é Deus punindo, mas avisando antes. Jonas 3, capítulo 4, temos lá o anúncio do castigo
que viria sobre os ninivitas, não é isso? Deus avisando do castigo que viria sobre os ninivitas, caso não se arrependessem. Né? Então, Deus vai avisando. Isaías capítulo 4, versículos 19 a 20, tem lá anúncio de bênçãos e maldição. Bênção se houver arrependimento, castigo se permanecerem no pecado. Então, Deus vai avisando, porque não pune sem aviso. Né? Ninguém pode falar que não sabia das consequências. Nós temos sido avisados pela palavra de Deus acerca das consequências do pecado. E todo pecado tem consequências, tem como punição, né, severas consequências, drásticas consequências, muitas vezes. O caso de Faraó é mais um exemplo. O castigo que vai ser aplicado no Egito é muito grande, mas Deus antecipou esse castigo com avisos repetidos. Não é certo? Então, Deus vai avisando. Deus vai avisando, porque Deus não pune sem aviso, né? Deus não pune sem avisar acerca das consequências do pecado, ok? Abraçar também aqui a Helenice, que também entrou no estudo. Obrigado, Helenice, né, pela sua participação. Deus abençoe você também. Irmãos, então, dentro disso que nós lemos, o texto lido, tinha chegado a hora do povo sair do Egito para cumprir a sua missão histórica. Né? Deus permitiu que o povo ficasse no Egito durante todo aquele tempo, né? 600 anos o povo ali no Egito, porque tinha planos. Deus tinha um plano para eles ali. Agora era chegado o tempo deles sair do Egito, né? Mas a partida não seria sem resistência. Né? A partida não se faria sem resistência. Houve aqui resistência da parte de Faraó ao mandato divino. Houve também resistência do povo hebreu, sempre inclinado à incredulidade. E, de certa forma, também, até uma certa resistência da parte de Moisés pela agitação, por causa das lutas provocadas pelo espetáculo da grande aflição do povo. Nesse período em que aparecem as resistências do pecador, a tendência da incredulidade e o sofrimento do homem de Deus manifesta-se também, e principalmente o poder, a sabedoria e a misericórdia de Deus. Então, nós vamos ver ali, da parte dos incrédulos, resistência. Mas da parte do povo de Deus também certas resistências, e até da parte de Moisés, né? Certa resistência. Mas nisto vai se manifestando também o poder, a sabedoria e a misericórdia de Deus, porque através disso Deus vai trazendo ao povo conhecimento de si, através de manifestação dos milagres. Então Deus vai manifestando o seu poder para que o povo pudesse conhecer o seu... Deus vai se manifestando com milagres para que o povo pudesse compreender e conhecer o poder de Deus sobre todas as coisas. Então é uma forma sábia de Deus ir manifestando a sua misericórdia para que o povo conhecesse. Ao mesmo tempo que Deus ia manifestando o seu poder sobre a incredulidade dos ímpios, no caso ali Faraó e o povo do Egito, para que também conhecessem a Deus e reconhecessem que o Senhor é Deus acima de todos os deuses, ok? Pois bem, o tema da lição é intimações da providência. Porque, na verdade,
a providência está intimando os homens a cumprirem o plano de Deus, né? Deus vai intimando para que o povo cumpra. No caso ali, Deus vai intimando Faraó com todos aqueles sinais para que ele pudesse cumprir um plano que Deus tinha estabelecido, que no caso era a libertação do povo de Israel, para que o povo pudesse se constituir em nação e pudesse então servir a Deus como nação, como um povo, o povo de Deus. Nós poderíamos dizer também que a lição apresenta a luta da providência com os homens que não querem cumprir o plano de Deus. Ok? Então vamos distinguir 3 intimações da providência. Ok? E aqui então era até agora feita essa introdução para que os irmãos entendam o que o tema quer dizer. E agora vamos ver três intimações da providência. A primeira, as intimações verbais. Deus se dirige ao homem pela palavra, né? Então Deus vai falando através da palavra, né? São as intimações verbais. Por exemplo, Moisés chega a Faraó e diz: olha, deixa o meu povo ir, né? Deus diz a Faraó: olha, Deus diz, deixa o meu povo ir, porque se vocês não deixarem, vocês vão ter consequências, vocês vão ter drásticas consequências, percebe? Então Deus intimando, e essa intimação primeiramente verbal, né? Foi exatamente o caso de Faraó, né? Também vieram intimações de Deus aos hebreus, né? Aos hebreus. E também do próprio Deus a Moisés, né? Então são as intimações verbais de Deus, né? Deus, essas intimações, como eu disse, são a maneira como Deus vai dizer, vamos dizer uma palavra aqui, exigir, né? Que se cumpra a sua palavra, né? E aí, para que se cumpra a palavra, Deus então traz sinais, né? Sinais que são então essas intimações. Então Deus falou declarando o que desejava e também declarou o que ia fazer caso Faraó desobedecesse a sua palavra. Ele então vai avisar, vai intimar verbalmente que eles receberiam grandes castigos, né? Esta é a intimação verbal. Deus falando, Deus trazendo a palavra, né? E então dando ordens e ao mesmo tempo dizendo acerca das consequências pela desobediência. Vejamos lá, por exemplo, Êxodo 5, o capítulo 1. Veja aí. Êxodo 5, capítulo 1. Os irmãos vão então entender o que eu estou dizendo. Abre aí. Veja lá. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Está vendo? Intimações verbais, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Então Deus intimando verbalmente: deixa o meu povo ir. Ok? No capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Então veja, né? Em intimações verbais, Deus diz: deixa o meu povo ir. E depois diz:
é através de uma poderosa mão que ele vai deixar ir. Isso porque Deus estava avisando que traria sobre eles castigo por causa da desobediência, por causa da dureza do coração, né? Por causa da dureza do coração. Também é interessante lembrar que quando se fala da dureza do coração, Deus endureceu o coração de Faraó, Deus agiu segundo a dureza do coração do Faraó. Faraó já tinha o coração endurecido, né? Faraó tinha o coração endurecido. E Deus, então, fez o quê? Deus endureceu mais ainda. Ou seja, ele tinha o coração tão duro que Deus, então, diz, olha, ele não vai deixar ele mesmo. Vou ter que endurecer mais ainda para que ele conheça o meu poder, para que ele veja o meu poder, para que ele se quebre mediante a minha poderosa mão. Então é nisso que significa que Deus endureceu o coração do Faraó. O Faraó já tinha o coração duro, o Faraó não quebrantava o seu coração, e Deus usa isso também dentro dos seus planos, certo? Vejamos então quais foram as reações a esta intimação verbal. Então, quando Moisés deu esse aviso a Faraó, o que aconteceu? Faraó repeliu terminantemente o pedido de Moisés. E como ninguém resiste à vontade de Deus sem alegar alguma coisa, Faraó trouxe duas alegações. A primeira, ele disse que não sabia quem era Jeová. Ora, como ele não sabia quem era Jeová, portanto, não estava obrigado a acatar o seu enviado, que era Moisés e Arão. Então ele diz, não conheço esse Deus, né? Quem é ele para vir me dar ordem? E quem são vocês para me falar em nome dele? Eu não o conheço. Então veja, a dureza do coração de Faraó, que não conhecia Deus, nem também queria conhecer, nem procurou investigar, nem procurou saber quem era. Ele não queria saber quem era Deus. Ele era incrédulo. E na sua incredulidade, ele não queria conhecer a Deus. E usava isso, inclusive, como justificativo para não dar ouvidos. Percebe a dureza do coração dele? A segunda razão que ele alegou é que o pedido de Moisés não passava de um pretexto para afastar o povo do trabalho e que isso constituía grande ameaça à economia do país. Então ele usou desse outro pretexto também. Ele disse, isso que vocês estão me pedindo é um pretexto para que o povo se afaste do trabalho, né? Mas eu não vou deixar que isso aconteça porque eu não posso ameaçar a economia do meu país. Pelo contrário, eu vou endurecer mais ainda para que eles possam produzir mais. Então, castigou o povo para que eles pudessem produzir mais. Nisto, ele tomou então uma providência mundana. Aumentou o trabalho do povo para colocá-los contra Moisés, né? Uma estratégia que ele usou, uma estratégia mundana. Ele sabia que aumentando o trabalho do povo, eles iam se voltar contra Moisés. E isso aconteceu realmente. Isso foi o que aconteceu. O povo hebreu, a princípio, havia recebido com bastante alegria as palavras de Moisés, falando acerca da libertação do cativeiro, mas logo que Faraó aumentou a carga do trabalho, então eles passaram a não acreditar em Moisés e ainda se rebelou contra Moisés, né? Então, vamos dizer que esse desânimo do povo era algo natural, né? A interferência de Moisés provocou medidas opressivas de Faraó. Mas se o povo tivesse prestado atenção às palavras de Deus, através de Moisés, saberiam que Deus tinha previsto e anunciado que
Faraó ia resistir. Mas o povo só prestou atenção à promessa do livramento. Por isso, se surpreendeu com as aflições, né, por causa da provocação de Faraó. E aí caiu no desânimo. Muitas vezes, irmãos, acontece isso conosco também. Nós só ouvimos da palavra de Deus aquilo que nos é interessante. Nos esquecemos de que Deus muitas vezes fala, olha, isso vai acontecer, mas mediante certas coisas. E aí nós esquecemos de verificar essas certas coisas, e quando elas acontecem, nós então caímos no desânimo, e às vezes até na descrença, né? E é notável até que o próprio Moisés também, diante do sofrimento do seu povo, ficou um pouco perplexo e desanimado, chegando até a atribuir aquele fracasso à sua inabilidade. Mas aqui ele também havia se esquecido de que Deus havia antecipado que Faraó seria rebelde, que Faraó teria o seu coração duro, né? E então aparece aí aspectos diferentes da incredulidade, né? Em Faraó, a incredulidade é motivada pelo interesse. Faraó não tinha interesse nenhum em conhecer o Deus de Moisés. Ele já tinha os seus deuses, e ele mesmo era visto e se colocava diante do povo como um Deus. Então ele não tinha nenhum interesse em conhecer o Deus de Moisés. Não fez nenhuma investigação para saber quem era o Deus de Moisés, porque para ele era conveniente reter o povo hebreu trabalhando no Egito. Se ele conhecesse esse Deus de Moisés e passasse a temer esse Deus de Moisés, então ele teria que deixar o povo ir, e aí ia comprometer a economia do Egito. Então ele não tinha nenhum motivo, nenhuma motivação para conhecer o Deus de Moisés. Então essa era a incredulidade de Faraó, né, motivada pelo seu próprio interesse. No povo nós vemos que a incredulidade era causada por causa do medo. Medo de enfrentar a luta. Medo de enfrentar a luta. O povo descreu logo na primeira prova. Ele desejava a libertação, mas sem os trabalhos e as lutas, sem aquelas perseguições todas, sem sofrimento. Então, veja, da parte de Faraó, a incredulidade, porque para ele não era conveniente conhecer a Deus. Nossos dias, há muitas pessoas assim também, irmãos. Acha que não é conveniente conhecer Deus. Não é conveniente temer a Deus, porque temendo a Deus, ele vai se privar de muitas coisas que ele gostaria de fazer. Temer a Deus, ele teria então que respeitar, teria que reverenciar, teria que cultuar, teria que obedecer. E ele não quer isto. Prefere se sentir livre. Então, é preferível não conhecer a Deus, para alguns. Para outros, e aí, até da parte de alguns crentes, a incredulidade vem causada pelo medo de enfrentar a luta. Olha, eu até acho interessante, olha, realmente, esse Deus que você mostra parece um Deus muito, muito bom mesmo, etc. Nossa, são bonitas essas palavras, mas para mim não dá. Para mim não dá, porque aí, se eu passar a temer esse Deus, então eu vou ter perseguições da minha família, o meu povo, todos os meus parentes, eles são de uma certa religião, então eu também vou seguir a religião dos meus familiares, dos meus pais, para não ter assim nenhum conflito com eles. Esse Deus que você mostra parece muito bom, esse Deus da Bíblia parece muito bom, mas se eu passar a crer nesse Deus, eu vou enfrentar alguns problemas, então é melhor eu ficar como estou. É um outro tipo de incredulidade, né? E nesse caso,
a incredulidade, chamada incredulidade da parte de Moisés, né? Esta é uma incredulidade, não de não crer em Deus, né? Mas de ficar pensando, será que vai dar certo mesmo? Né? Será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo? Puxa, Faraó é tão grande, tão forte, né? Será, quem sou eu para ir a Faraó? Será que eu vou conseguir mesmo? Esse tipo de incredulidade, ela é produzida pela perturbação emocional. O sofrimento, muitas vezes, é uma realidade que perturba a mente e aí deforma a visão espiritual. Mas se Deus é tão grande assim, se Deus tem tanto poder, por que é que eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo, né? Se Deus responde às orações, por que é que eu estou passando por essas provações? Será que Deus não me ouve? Será que Deus esqueceu de mim? Então, esse é um tipo de incredulidade emocional, né? É provocada por essa perturbação emocional. Percebe? É bom conhecer isso para não cairmos nessa tentação. Ok? E permanecer firmes com nossa fé no Senhor, firmes temendo o nosso Deus. Quando isso acontece, irmãos, quando esse tipo de incredulidade acontece, então a palavra de Deus vai ficando sem efeito positivo, né? Ela fala, ela diverte, ela está ali, mas a gente fica como que dizendo, será que é assim mesmo? Então ela vai ficando sem efeito positivo, né? Os solenes avisos do Senhor vai ficando sem efeito positivo. Então é preferível que nós nos ajoelhemos e nos debrucemos na leitura da palavra do Senhor para a nossa fé aumentar e a gente então conhecer todos os avisos do Senhor, né? Os avisos que vêm de muitas maneiras. Então, aqueles são os avisos verbais. Deus avisando, Deus falando através da sua palavra. Avisos verbais. Deus falando através da sua palavra. E nós temos então um segundo aviso, que são os avisos miraculosos. Avisos miraculosos. Então, visto que o homem distraído com as suas ocupações desta vida presente, ou retido pela incredulidade, deixa de prestar atenção aos solenes avisos verbais da providência, ou seja, deixa de prestar atenção à palavra de Deus, aí Deus emprega outro meio para se dirigir a ele. Os milagres. Aliás, os milagres, eles têm como finalidade chamar a atenção do homem para as mensagens de Deus, né? Os milagres não é para espetáculo, não é para fazer este ou aquele crescer diante dos olhares dos homens. Não, os milagres, eles são maneira de Deus chamar a atenção do homem para a sua palavra, para a sua mensagem. Era preciso que Faraó percebesse bem que Moisés não falava em seu próprio nome e que estava investido de autoridade divina. Então, para que Moisés percebesse, aliás, para que Faraó percebesse que Moisés estava investido de autoridade divina, então Deus habilitou Moisés a produzir aquela série de fenômenos, né, extraordinários, né, fenômenos inesperados, né, fenômenos fora da ordem natural, né? Então, é dessa forma que Faraó ia prestar atenção a Moisés e a sua palavra vinda da parte de Deus. E aí então vem, um deles foi que a vara se transforma em serpente, né? Esse milagre deveria ter impressionado o Faraó, mas não impressionou porque os magos do Egito, não sabemos com que meio, mas a Bíblia diz que foram por encantamentos, né? Encantamentos, está ligado à feitiçaria, né? Está ligado também à magia, né? Está ligado a essas coisas, né? De magia, né?
algo que tem crescido bastante hoje, né? Questão, o povo prestando atenção em magia, até nos desenhos das crianças, né? Mas então, através de magia, os magos fizeram então a imitação do milagre de transformar a vara em serpente. Se Faraó tivesse investigado bem, ele iria perceber que da parte dos magos não era verídico, era apenas ilusão, né, de ótica, coisa assim, era mágica, né? Da parte dos magos era mágica. E da parte de Moisés era verídico, é tanto que a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos. Né? Uma outra forma de entender isso é que nos dias de Jesus, também os judeus não creram, né? Viram os sinais e não creram. Assim como aconteceu com o faraó, né? Viu o sinal e não creu, né? E cada vez que Moisés ia fazendo um dos sinais, os magos também faziam e faraó não cria, né? Então essas são as intimações miraculosas, né? Através de milagres, né? Avisos através de milagres, né? E é interessante que também, muitas vezes, acontecem em nós algumas coisas que a gente fala, nossa, isso é extraordinário, é um aviso de Deus, né? Não é verdade? É um aviso de Deus, um aviso de Deus. Né? Uma outra forma também de avisos, nós podemos chamar que são as intimações calamitosas, através de calamidades. Né? Deus agindo através de calamidades. Né? Foi o que aconteceu lá no Egito. Né? O faraó não quis dar ouvido, então aconteceram então coisas calamitosas, né? O povo ficar 7 dias sem água, né? E somente sangue correndo nas torneiras, e né? Naquela época não tinha torneira, né? Mas nos dias de hoje, correndo nas torneiras, nas caixas d'água, né? E depois também as rãs, né? O povo rãs por todo lado, essas coisas assim, né? E os demais milagres, né? Que foram acontecendo, né? Granizos e outras coisas assim. Então, era Deus castigando. Isso se chama de intimações calamitosas, né? No caso de Faraó, foi exatamente assim. Antes de dar ao monarca dos egípcios a merecida punição, Deus foi até o limite extremo da sua bondade. Foi falando através de Moisés, foi, olha, deixa meu povo ir. Foi tentando despertar a atenção dele pelos fatos miraculosos. Olha, vai acontecer isso. Até que chegou a uma maneira drástica, que foi quando feriu os primogênitos do Egito, né? Quando feriu os primogênitos do Egito. É preciso, às vezes, que o homem sinta, né, que a desobediência às leis naturais da justiça e às ordens explícitas de Deus acarreta sofrimento e destruição. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos com essa pandemia e muitos têm entendido como um aviso calamitoso. Né? É Deus falando, é Deus avisando, são os sinais, né? Agora de maneira calamitosa, para que muitos se arrependam e se cheguem a Deus para clamar, né? Clamar. Faraó viu tudo isso. Viu quando o Nilo se transformou em sangue, quando as rãs invadiram o seu país, reconheceu que estava errado, prometeu submeter-se forçado pela calamidade, mas quando passou o perigo, ficou como estava, né? Voltou atrás na sua palavra, porque o seu arrependimento, a sua mudança era apenas superficial. Nesses avisos calamitosos da providência, Faraó, se quisesse, teria visto a mão divina. Não podia atribuir os fenômenos à simples operação da natureza, porque eles vieram e desapareceram segundo a ordem de Moisés. E isso, como disse Moisés, para que Faraó soubesse que ninguém há como o Senhor. Mas o arrependimento de Faraó não era bem arrependimento, era medo. Passado o perigo, passado o medo, passou também
permaneceu como estava e voltou atrás e não deixou o povo ir. Ok? Então são esses os avisos, né? Os avisos de Deus. Deus traz avisos, traz sinais, avisos pela sua palavra, avisos através de sinais, milagres, avisos de forma calamitosa, através de desastres, né? Por isso que alguns falam, quando não vem pelo amor, vem pela dor, né? São avisos calamitosos de Deus. Irmãos, para finalizar, dizemos que a importância dessa lição é grande, porque mostra, de um lado, a paciência, a longanimidade, a insistência de Deus, que deseja a salvação do pecador. Mostra também que os milagres e as calamidades têm um sentido espiritual. Eles são apelos de Deus ao pecador obstinado. Ok? Primeiro mostra a paciência, a longanimidade, a insistência, Deus avisando, Deus falando, Deus enviando os profetas, Deus enviando através da sua palavra a sua vontade, para que sua vontade seja conhecida. Através dos milagres e calamidades, ele também se revela como um apelo de Deus ao pecador que tem o coração endurecido. De outro lado, mostra até onde chega o poder do pecado no coração do homem, que entende, reconhece, promete, mas não se converte. Resiste. Não é mesmo? Então, é isso que está aí nesse texto, é isso que ele quer nos ensinar. E eu espero que a gente guarde essas lições e a gente possa, então, estar conhecendo mais o nosso Deus e a maneira como ele age. Né? Então, o tema é justificado dessa forma, né? O tema que nós trouxemos, que é esse que fala acerca das intimações da providência. Ok? Um abraço, meus amados, vamos orar para encerrar. E aí na próxima sexta-feira temos nosso culto, né? Eu espero todos vocês também na sexta-feira. Vamos orar. Ó Deus, abençoe-nos. Tua palavra nos adverte. Tua palavra, ó Deus, nos mostra a tua bondade, a tua benignidade, a tua misericórdia, mas também os seus juízos, ó Deus. A tua palavra traz o aviso através da pregação da palavra, através da própria palavra, traz os avisos, através até de sinais, muitas vezes. Mas a tua palavra fala, Senhor, do juízo para o desobediente, o castigo da desobediência. Por isso, ó Pai, nos leve a crer no Senhor, a obedecer a tua palavra, a ser temente ao Senhor e a viver, ó Pai, de maneira que o Senhor se agrade de nós, a fim de receber as bênçãos que vêm do Senhor, mesmo que venhamos a ser intimidados por outras pessoas, que ainda assim possamos continuar firmes, olhando para o alto, olhando para Jesus. Abençoe-nos, ó Pai, na continuidade dos estudos, que é uma sequência, para que a gente possa então conhecer, ó Pai, os planos da providência, a história da providência, a história da redenção e a maneira como o Senhor providenciou a redenção. Se conosco, ó Pai, abençoe cada um dos nossos irmãos que ficaram no estudo, que eles possam crescer espiritualmente através do conhecimento da Tua palavra, conhecimento do Senhor, conhecimento da maneira como o Senhor age. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Um abraço a todos, meus amados. Que Deus possa estar dando uma semana abençoada, né? E que haja bastante alegria em ouvir a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus. Um abraço a todos e até sexta-feira, quando nós estaremos cultuando a Deus numa outra live. Que Deus abençoe.